Sejam bem-vindos a mais um programa A Luta Liberal, do Instituto Liberal, em parceria com a Fundação Friedrich Naumann. Hoje nós vamos falar sobre Copa do Mundo. Eu, Bernardo Santoro, estou aqui com o presidente do IEL, Rodrigo Constantino. E então vamos começar falando a respeito de Copa do Mundo e gastos públicos. Eu me lembro que na época em que o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa do Mundo de 2014, houve uma promessa do então presidente Lula de que não haveria um centavo de dinheiro público na Copa do Mundo, especialmente em estádio, no máximo em melhorias no entorno dos estádios, em melhoria da infraestrutura, como se a melhoria da infraestrutura só pudesse ser feita se tivesse um evento internacional aqui, como se não fosse um pressuposto o brasileiro ter acesso a uma infraestrutura e a infraestrutura ser decente para o povo brasileiro. Então eu queria que você comentasse sobre essa declaração do presidente Lula e se ela se fez verdadeira ou não. Sim, ele cumpre as promessas dele, não foi um centavo, foram bilhões e bilhões e bilhões de reais. O gasto da Copa tem isso que você falou, Bernardo. Em primeiro lugar, se é necessário ou positivo para o país, por que precisaria de um evento internacional? Essa é a primeira questão que nossos espectadores têm que refletir. Segunda questão importante é a questão das prioridades. Quer dizer, quando você olha um país tão carente assim, com uma infraestrutura tão capenga, onde as estradas parecem queijos suíços de buracos, onde os portos não dão conta do nosso comércio internacional, onde os aeroportos parecem rodoviárias abandonadas. Quando você pensa nessa logística toda, nessa infraestrutura que custa tão caro para a economia brasileira, surge a questão: você vai gastar R$1 bilhão para reformar o Maracanã? Já é uma coisa que assusta, porque estádios mundo afora foram construídos com muito menos do zero, né? O Maracanã já era um estádio existente, você gastou R$1 bilhão para reformar. Mas aí vem agravante: mas o Maracanã tem público, está no Rio de Janeiro, tem Fla-Flu, você consegue lotar, você consegue tentar justificar do ponto de vista econômico. Mas aí vem a questão: você consegue justificar centenas e centenas de milhões de reais para fazer um estádio em Manaus, para fazer um estádio novo em Brasília, onde nunca mais vai ter jogo que justifique esse investimento? Cuiabá também. Quer dizer, isso é realmente um descaso com o contribuinte, que é um eufemismo para pagador de impostos. Eu não gosto do termo, né? Ninguém contribui feliz com o dia do imposto. Então isso para mim mostra o quê? Mostra uma falta total de sensibilidade e de prioridade desse governo com as necessidades e a demanda do povo brasileiro. É um povo que é carente de hospital, um povo que é carente de infraestrutura, como eu disse, de escolas decentes, e não é falta de recurso, como fica evidente com isso, né? É falta de gestão, é falta de prioridade, é corrupção, é interesses escusos e de curto prazo, eleitoreiros. Então tudo isso compõe um quadro onde passa a ser revoltante para o brasileiro um pouco mais consciente você receber e ser anfitrião de um evento tão bonito, tão legal como uma Copa do Mundo, como uma Olimpíadas. É uma pena isso, né? Porque você olha e faz com que esse tipo de coisa não deixe esses brasileiros mais esclarecidos curtirem aquilo que deveria ser um momento de lazer, um momento de prazer para todos nós. Uma coisa interessante que eu li recentemente foi uma lista dos 20 estádios mais caros do mundo. Por conta da Copa do Mundo no Brasil, dos 20 estádios mais caros do mundo, 11 são brasileiros. Muito por conta disso, que houve vamos dizer assim, acho difícil fazer esse tipo de acusação de superfaturamento, mas realmente não bate o custo dos estádios brasileiros com os custos de estádios no mundo todo. A guisa de exemplo, a Juventus de Turim, na Itália, recentemente construiu um estádio novo, né? Ele largou o Dele Alpi, criou
o novo estádio da Juventus, que teve um custo de 180 milhões de dólares, o que hoje daria algo em torno de 400 e poucos milhões de reais, né? Um estádio novo na Itália, onde o custo da mão de obra é muito maior, onde você tem toda uma série de dificuldades que a princípio aumentariam o custo, e aí fica a pergunta, por que há uma disparidade tão grande de valores entre estádios que foram recentemente construídos nos Estados Unidos, o estádio novo do Dallas Cowboys, o estádio novo do New York Red Bulls, o estádio novo da Juventus em Turim, e os estádios brasileiros? Qual é o mistério por trás disso? Sem dúvida nenhuma, corrupção, né? Nós não podemos ser levianos para fazer acusações pontuais e específicas. O que nós podemos trazer à tona, sim, é o fato óbvio, evidente, conhecido de que tem vários indícios e vários outros casos comprovados de superfaturamento quando se trata do dinheiro da viúva no Brasil, quando se trata de obras públicas. Por quê? Há pouca transparência, há pouca punição quando é pego com a boca na botija, o Ministério Público não age a contento, você tem... Agora, eu queria voltar um passo antes só e mostrar que a punição é muito importante para mitigar esse problema no resto do mundo, mas existe, quase que no mundo inteiro, problema de corrupção e desvio ou superfaturamento em obras. Não tão escandaloso quanto no Brasil, é aquela famosa piada do ministro que vem visitar o Brasil e fala... quando o brasileiro visita lá, ele fala, tá vendo aquela ponte? 20% no meu bolso. Aí quando ele vem visitar o Brasil, tá vendo aquela ponte? Não, é 100% no meu bolso. Então, no Brasil as coisas são mais escandalosas, mas o problema de superfaturamento existe quase sempre quando se trata de governo gastando. Por quê? Isso é importante a gente explicar também. Por uma questão estrutural de o dinheiro ser da viúva. Quando você tem proprietários, acionistas de uma empresa gastando seu próprio dinheiro, seus recursos escassos em alguma coisa, você tem o escrutínio desses sócios preocupados com o destino desses recursos. É óbvio, se tiver corrupção, se tiver desvio, sou eu que estou pagando a conta. Enquanto que o governo gasta o dinheiro da viúva, gasta o dinheiro de todos nós. Aquilo que é de todos não é de ninguém. Então, o economista Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, de forma muito sucinta, isso é importante trazer, porque tem tudo a ver com a questão da Copa, ele definia 4 formas de gasto. A primeira forma de gasto é você gastar o seu dinheiro com você mesmo. É você ir num mercado, num supermercado. Você tem total preocupação, total foco no que você vai comprar, ou seja, no uso do recurso, e total foco na origem. Quer dizer, eu estou gastando o meu dinheiro comigo mesmo, então eu vou fazer o melhor uso disso. A segunda forma de gasto é você gastar o seu dinheiro com terceiros. É a compra de um presente. Você se preocupa muito mais com o custo, com quanto vai custar aquilo, porque é você que está pagando, e o benefício nem tanto, porque se ele não gostar, ele troca. As outras 2 formas são as piores, é você gastar o dinheiro dos outros com os outros, que é a forma estatal. Eu não estou muito preocupado com o custo, não sou eu que pago a conta, e eu não estou muito preocupado com o benefício, não sou eu que vou usar. E a pior de todas, pior sem dúvida nenhuma, é você gastar o dinheiro dos outros consigo mesmo. Aí é a garantia de uma orgia total, porque você está gastando o dinheiro da viúva com você mesmo. É apartamento vazio em Brasília para entulho, usar gasolina à torta e à direita, é ter todas essas regalias, esses privilégios que políticos têm, e é você pegar uma obra pública num estádio desse e torrar com aditivos em cima da hora, deixar para os 45 do segundo tempo, porque aí tem que justificar sem a lei 8666 lá de licitação, você tentar burlar todo tipo de amarra existente para o bom uso daquele recurso, de forma a você se beneficiar desse dinheiro em conluio com empreiteiras, que a gente sabe que não são as empresas mais idôneas do ponto de vista de credibilidade popular no país. Então, realmente você tem que reduzir ao máximo possível o gasto público. Óbvio, no Brasil isso é agravado por tudo que a gente disse do ponto de vista de fraqueza institucional. Mas é um problema mundial, tem corrupção na Suécia. Sim. Então, achei interessante quando você falou nesses 4 tipos de gastos, porque esses 4 tipos de gastos trabalham com 2 perspectivas: a qualidade do bem e o custo do bem.
Mas vamos agora focar um pouquinho na questão da qualidade, né? Já passando dessa questão do custo que a gente já viu, é realmente superfaturado, etc e tal, a qualidade do que é entregue. Eu fico pensando muito nisso porque nós tivemos uma péssima experiência no Rio de Janeiro em 2007. Que foi a questão do Rio 2007, o Pan-Americano que tivemos aqui. Nós estamos gravando esse programa hoje na Barra da Tijuca, que foi um dos bairros que sofreu intervenção para ter, por exemplo, foi aqui que foi criado a Vila Olímpica, foi aqui que foi feito, por exemplo, o velódromo. Eu acho que o velódromo tanto o velódromo quanto o Parque Aquático Maria Lenk, ambos aqui nessa região, são obras características do que aconteceu. O Maria Lenk, ele é tão pequeno e tão mal feito no sentido de que não pode haver expansão, que foi necessário criar um novo parque aquático. O velódromo foi derrubado, quer dizer, para a criação de um novo velódromo, porque o velódromo feito em 2007 não servia as especificações para 2014. Nós temos aí, não na Barra da Tijuca, mas em Engenho de Dentro, um estádio que os especialistas dizem que já nasceu velho, quer dizer, já nasceu com uma série de reformas estruturais, de tal forma que o governo municipal recentemente teve que fazer uma intervenção para consertar o teto de um estádio que não tem nem 7 anos de vida, de existência, né, vamos dizer assim. Então, assim, a gente viu uma série de problemas na qualidade daquilo que foi feito. E até mesmo a Vila Olímpica, né? A Vila Olímpica dizem que está afundando, né? Que tem crateras, etc e tal. A antiga Vila Olímpica, que foi vendida para proprietários privados, está afundando porque foi construída em cima de um terreno pantanoso, etc e tal. Nós podemos esperar o que acerca da qualidade desses estádios depois da Copa do Mundo? Novos elefantes brancos. Isso não tem a menor dúvida, né? A questão do destino do recurso, da qualidade, né, desse gasto e de recursos escassos, é sempre importante lembrar disso, né? O pecado de todo socialista, do ponto de vista econômico, é acreditar que existem recursos em abundância infinita, né? Que eles brotam do solo ou caem do céu. Recursos são escassos, você precisa sempre definir prioridades, essa é a questão. Só um parênteses, eu passo todo dia para ir para casa em frente à Cidade das Artes, que era a cidade da música antes, feita por um governo dito liberal, que era o César Maia. Quer dizer, enterrou R$500 bilhão numa coisa, eu posso até gostar de música clássica como gosto, mas é elitista, transferência de recursos do pobre para o rico, que é quem vai usar aquilo. É absurdo, né? Esses elefantes brancos o descaso justamente com o destino do recurso, porque não são eles que vão arcar com o prejuízo disso. É importante pensar que o uso dos recursos públicos muitas vezes segue a lógica política e não econômica. O que eu quero dizer com isso? Quando você está gastando seu recurso, para voltar lá no caso do Milton Friedman, uma empresa e tudo mais, você tem que se preocupar com o retorno daquilo, retorno econômico daquilo. Quando você gasta um recurso político, público, né, o governo gasta, ele está preocupado com outro tipo de retorno. É o retorno de votos, é o retorno eleitoreiro daquilo. Então ele vai querer agradar certo bairro que ele talvez não tenha tanta inserção política, ele vai querer agradar alguns apaniguados ali, poderosos de um certo município. Ele vai tomar as decisões com base em critérios totalmente dissociados do retorno econômico para a sociedade, né? Então ele vai criar esses elefantes brancos. Ele vai fazer um estádio enorme em Manaus que ninguém vai usar. Ele vai deixar lá um estádio em Brasília que não vai ter público de 10 mil pessoas depois. Por quê? Porque ele fez isso por outro tipo de interesse que não o interesse de rentabilizar melhor para a sociedade aquele recurso escasso. E aí eu fiquei muito intrigado com uma coisa que você falou. Isso é transferência, especificamente no caso da Cidade da Música, isso é uma transferência de recursos de pessoas pobres, que também pagam imposto, pagam muito imposto no Brasil. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no programa é que proporcionalmente no Brasil pobres pagam mais imposto do que ricos, porque a maior parte do imposto no Brasil ainda é imposto sobre consumo, e pobres, em regra, consomem 100% do que ganham no mês, né? Não conseguem fazer poupança no Brasil.
Então você tem uma taxa que o IPEA fala em algo em torno de 56% do que o pobre ganha, ele paga imposto. Então acaba sendo uma transferência de pobres para ricos. No caso específico da Copa do Mundo, houve essa transferência? Me parece que sim, mas eu queria especificar uma outra situação, porque na questão da transferência do pobre para o rico que está fazendo o estádio, para o empreiteiro, etc. Tal, parece uma coisa óbvia, mas assim, para os clubes depois que vão usar esse estádio, para as administradoras que vão administrar esse estádio e para os atletas em si, é uma boa política a transferência de renda de pobres para atletas? Sem dúvida não. Veja bem, eu não vou cair aqui no sensacionalismo de condenar certos espetáculos esportivos como coisa que é elitista e deveria ser popular. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu já frequentei jogo de beisebol nos Estados Unidos, já fui a estádios. É um evento, você paga caro, mas é um evento, você vai, é organizado, é bem frequentado, você tem certas mordomias para quem quer pagar, né? É um direito do proprietário do evento, dos clubes, fazer isso e maximizar a sua renda. E aí ele vai vender direitos de televisão e tudo mais para que todos possam assistir ao evento. Agora, show, é caro. Quando você quer a questão presencial, tende a ser mais caro mesmo, porque você vai ver um espetáculo. Então, se você for num show do Lepo Lepo, você vai pagar caro pelo ingresso, né? Então, não é questão de elitista ou não, e teve muita crítica nesse sentido. É para rico porque o ingresso para a Copa vai ser muito caro. A minha crítica não é essa. A minha crítica é, primeiro, a transferência para os empreiteiros e políticos corruptos, e segundo, porque há um certo benefício artificial do Estado para esse pessoal. Se fosse uma coisa da própria iniciativa privada, como deveria ser, é absolutamente legítimo você ter estádios que cobram caro para um espetáculo decente. É absolutamente legítimo isso. Eu sou liberal, eu defendo esse direito. O que eu não quero é que o pobre pague por isso. Aí já é demais da conta, né? Ele fica fora do negócio e ainda tem que pagar para o rico via subsídio. Aí me parece muito injusto e muito cruel. Me parece, no caso, que que nós temos aqui na Copa do Mundo uma transferência de recursos do Estado e do pobre que banca esse Estado para certos grupos de influência política, em especial a FIFA, né? Você tem, de certa forma, o Estado brasileiro bancando um evento privado, e esse tipo de mistura de público e privado normalmente não é boa coisa, por conta até de tudo que você explicou e até o momento aqui no programa. E isso é uma coisa muito triste, porque a FIFA é uma entidade internacional com muitos recursos, muito rica, e não havia necessidade da FIFA estar fazendo o seu evento mais importante com dinheiro público, né? Por que não é a FIFA que está bancando a reforma desses estádios, se é ela quem vai lucrar com ingressos depois e com venda de direito de imagem, televisão, etc. Porque todo mundo gosta de uma carona. Carona grátis é legal, só que não existe almoço grátis, então alguém está pagando a conta. É importante a gente trazer aqui, Bernardo, a questão de um mito, né, uma falácia muito disseminada por aí, de que esse tipo de evento é positivo para o Brasil, para o país que é sede, que deixa um grande legado depois. Primeiro, a questão teórica do ponto de vista lógico. Qual grande legado pode ser ficar para um país ter estádios novos? Não me parece uma coisa muito evidente. Agora, quando a gente vai para a questão empírica, né, para os estudos de caso, a gente tem que derrubar essa falácia, porque o caso que todo mundo cita é o caso de Barcelona. Né? Barcelona já vinha numa trajetória de enriquecimento, uma dinâmica positiva. Várias outras cidades na Espanha estavam também participando do mesmo tipo de fenômeno, e não foi o evento esportivo em si que fez de Barcelona Barcelona. Em compensação, nós temos a Grécia, por exemplo, que ficou lá com a conta toda pendurada na viúva. Né? Então, dependendo da situação que você pegue a cidade, né, o país, o que você vai deixar é justamente
a fatura a ser paga. No caso brasileiro, me parece meio óbvio que é o caso grego e não o caso de Barcelona. O que vão deixar para o brasileiro aí não é uma estrada em qualidade muito melhor, não é uma infraestrutura boa, o que vão deixar elefantes brancos espalhados pelo país e uma conta enorme a ser paga. Então isso precisa ser debatido. Tá? Agora, eu quero puxar o gancho para uma outra questão atrelada, de certa forma, à Copa e às Olimpíadas, que me parece importante, que é a questão de, uma vez que eu mesmo estou aqui revoltado com tudo isso, o que fazer diante disso? Né? É legítimo manifestação, é legítimo boicote à Copa, é legítimo você querer apelar até mesmo para violência, como desobediência civil, para tentar prejudicar esse tipo de evento? Isso, para mim, me parece uma questão, um debate delicado, que nós não podemos nos furtar de ter aqui. Né? O editorial da revista Veja, recentemente, fez uma boa matéria, lembrando de que um governo, mal ou bem, democraticamente eleito, de uma forma legítima, candidatou-se e conquistou o fato de ser sede desses dois eventos. Eu não considero legítimo, portanto, atos de violência, de vandalismo, de barbárie que tentem impedir a execução desses eventos esportivos. Tá? Isso eu queria deixar claro, isso me parece ferir o conceito de Estado de Direito democrático, isso me parece ferir valores muito caros a liberais. Mas e quanto ao que se chama de resistência civil pacífica? Por exemplo, protestos desde que sejam pacíficos, boicote, campanhas institucionais contra o evento em si, boicote a produtos da FIFA. Absolutamente legítimo. Programas de televisão falando mal do... Não, absolutamente. Eu tenho um vídeo... De certa forma, o que nós estamos fazendo aqui é um caso de resistência civil Não, o pacífica. espectador pode checar depois no meu canal do YouTube, mas eu tenho um vídeo falando: FIFA, por favor, tire a Copa do Brasil, leve a Copa embora. Eu fiz isso lá atrás, eu fiz campanha contra a Copa e eu continuo falando mal. O meu pacífica, que respeita o fato de que foi um governo democraticamente eleito, de esquerda, inclusive. De esquerda, que conseguiu trazer a Copa e isso faz parte do jogo, né? A melhor desobediência, o melhor protesto que existe nesse sentido é a urna. Você não gostou do que esse governo fez em termos de gastar bilhões e bilhões de forma inútil com estádio em Manaus e Brasília, em vez de fazer um hospital novo na sua cidade? Não vote mais nesse partido. Esse, para mim, é o melhor protesto. Agora, botar máscara, pegar coquetel molotov, sair na rua e atacar policial para protestar contra a Copa, isso, liberal algum, na minha opinião, pode compactuar com uma coisa dessa. Dentro daquilo que você falou anteriormente, dessa divisão do que é Grécia, de que tipo de modelo que a Copa vai ser, se vai ser o modelo grego, em que a gente vai pagar a conta, ou o modelo de Barcelona, eu acho que tem um caso que é, de certa forma, muito claro a respeito disso, que foram as Olimpíadas de Inverno de Winnipeg, que até hoje a cidade paga a conta, e essas Olimpíadas foram em 77, alguma coisa. Tem algo em torno de 30 a 40 anos de distância e eles continuam até hoje pagando essa conta, e lá no Canadá se tem horror a esse tipo de coisa. A Suécia rejeitou ser candidata a Olimpíadas de Inverno por causa de gasto público. Rejeitou, a população rejeitou, e o político entendeu, como boa caixa de ressonância, que isso seria suicídio político. Né? Essa Olimpíada que você falou vai ser fichinha perto do que vai ficar para a Rússia. A Rússia conseguiu gastar quase 50 bilhões de dólares para fazer essa Olimpíada de Inverno em Sochi, sendo que escolheu um lugar onde teve que criar neve artificial. Sim, foi uma loucura aquilo. Porque estava quente, estava 17 graus. Quer dizer, é uma loucura o que acontece. Agora, a Rússia é um país selvagem, com uma democracia capenga, com um Estado de Direito inexistente. O Brasil parece que se assemelhou mais à Rússia do que à Suécia.
infelizmente. Mas então vamos, já que a gente está falando de Olimpíadas, vamos focar um pouquinho em Olimpíadas de 2016. Olimpíadas, ao contrário de Copa, que é um evento nacional, Olimpíadas já é um evento mais municipal. Normalmente tudo é feito ali, uma ou outra coisinha acaba saindo, o próprio futebol acaba sendo jogado em outras cidades, ou alguma outra coisa que é mais específica, por exemplo, canoagem, você precisa procurar um lugar mais específico para se fazer o evento, sai da cidade. Mas, em regra, tudo é na cidade. E, no caso, vai ser o Rio de Janeiro. O que eu vejo muito até o momento são obras atrasadas, assim como foi na Copa, uma estrutura também bastante capenga. As promessas de infraestrutura feitas não estão na prática no Rio de Janeiro, na cidade em que nós vivemos, não estão sendo implementadas. Existe alguma expectativa de mudança quanto a isso? Não, vai ser como o brasileiro está acostumado, vai ser tudo nas coxas e chegar aos 45 do segundo tempo fazendo gambiarra. O prefeito já sinaliza que vai dar, por exemplo, na Copa também vamos ter isso, feriado compulsório para todo mundo, quer dizer, é uma confissão de impotência de gestão. Você chegar só porque vai ter jogo e decretar feriado para todo mundo para não dar um nó no trânsito, porque a infraestrutura não consegue comportar eventos dessa magnitude. Para mim é vergonhoso. Eu não sou parte do típico grupo brasileiro que fala, mas é isso mesmo, Brasil é isso, vamos ficar felizes e pão e circo. Eu fico revoltado com o fato do Brasil não ter condições e capacidade mínima de oferecer um evento desse porte sem ter que ficar fazendo gambiarra e estrangulando até mesmo a economia, né? Para todo mundo de trabalhar porque não pode trabalhar. Isso diminui a produção. Isso me parece uma coisa vergonhosa, uma confissão de incompetência. Rio Surreal. Todo mundo está falando que os preços na cidade do Rio de Janeiro estão absurdos, estão fora da realidade. Até onde esses eventos, Copa do Mundo, Rio 2016, têm influência no aumento no aumento do custo de vida do cidadão carioca? Que é o mais, por conta das Olimpíadas, também é o mais afetado. Eu acho que pode ter alguma influência, Bernardo, mas não diria que é a influência principal, né? O que nós estamos vendo em termos de custo de vida, principalmente custo imobiliário, por exemplo, né? Não é exatamente esses eventos, porque é um fenômeno, por exemplo, nacional. Você tem no Brasil inteiro carestia de imóveis, muitos economistas debatendo se é bolha ou não. Para mim isso tem muito mais a ver com crédito crescendo muito rápido, o governo se metendo demais com estímulos, Minha Casa Minha Vida, programas, como os recursos são escassos, como a mão de obra é limitada, você acaba encarecendo todo o processo e a inflação no setor de construção civil é 8% ao ano há muitos anos. Então, isso tudo para mim acabou gerando certas bolhas ou espuma imobiliária, pode ser que não seja bolha ainda, e esses eventos internacionais apenas jogaram uma espécie de gasolinazinha na fogueira, mas o problema é mais estrutural do que conjuntural, sim. Né? Bem, estamos terminando esse programa. Eu convido os nossos telespectadores a acessarem o site do Instituto Liberal, www.institutoliberal.org.br, também o blog pessoal do presidente Rodrigo Constantino na Veja, né, veja.com.br/Rodrigo Constantino. Até o próximo programa, agradecendo novamente a presença do nosso presidente, que eu acho que vai lá para a Copa do Mundo, vai assistir lá. Tá protestando, mas vai, né? Não vou ver de casa. Eu vou perder a inauguração da Copa, porque fui convidado pelo nosso patrocinador Instituto Naumann a fazer palestras sobre a economia brasileira para os alemães que estão interessados nos eventos brasileiros por conta da Copa. Ele põe o dinheiro onde está falando, é isso mesmo. Obrigado.